E aí, pessoal? Sentiram saudades? Estou de volta e com tudo para ter mais vídeos aqui, agora que a gente não está tendo as lives de domingo, mas eu quero então fazer mais vídeos aqui para o meu canal ao longo da semana. Eu sou Joel Pinheiro, para quem está entrando a primeira vez no canal, já se inscreva aqui, clique no sininho, curta e compartilhe este vídeo, a gente levando aí o debate sempre mais longe. Chegamos ao fim do liberalismo? Será que o liberalismo, como um conjunto de ideias ou de valores, não tem mais respostas a dar para a sociedade por causa da epidemia que a gente está vivendo? Afinal de contas, a epidemia exige medidas enérgicas do Estado, né? Seja de saúde pública, de isolamento social e também de, né, auxílio econômico a pessoas e empresas. Tudo isso é o Estado agindo. Portanto, e daqui para frente, quer dizer, o panorama que se desenha é que a gente vai ter muito Estado participando aí da economia e da sociedade como um todo, né? Portanto, seria o fim das ideias liberais? Eu já adianto minha resposta que não. Evidentemente, não é o fim das ideias liberais. E primeiro ponto, ligado aqui à pandemia mesmo, mas eu quero pensar no amanhã também, mas ligado à pandemia. Não há um economista, ou pensador, ou político, ou seja lá o que for, liberal neste país ou no mundo, que negue que o papel tem um Estado, que o Estado tem um papel importantíssimo num momento de calamidade pública como esse. Pega qualquer economista brasileiro aí, dos liberais, um Pércio Arida, um Gustavo Franco, um Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, Helena Landau, todos os economistas liberais aí das últimas décadas, que dominam o debate público nas últimas décadas, Alexandre Schwartzman, todos vão ser unânimes em levantar que sim, o Estado precisa agir para resolver problemas nesse caso. Então, sendo totalmente liberais. Aí, afinal de contas, o que é ser liberal, né? Liberalismo é defesa dos direitos individuais e da liberdade dos indivíduos como um valor importante a ser promovido na sociedade. Se as pessoas estão morrendo de um cataclisma de saúde pública, não dá para falar muito de liberdade aí, né? Então, às vezes, você tem que tomar medidas mais enérgicas, sim, para salvaguardar a vida e o bom funcionamento da sociedade para que ele possa voltar com tudo em outro momento. Uma situação similar a uma guerra, né? Eu sou liberal e tantos outros são liberais, sou contra, por exemplo, que em tempos normais a pessoa seja obrigada a servir no exército, mas chegou uma ameaça militar, bom, tem um inimigo invadindo, bom, então vai ter que lutar, acontece, a preservação da nossa liberdade vai exigir isso, um pequeno sacrifício. No caso da guerra, um grande sacrifício, no caso da pandemia, um pequeno sacrifício da liberdade individual para promover essa mesma liberdade no momento futuro. Mas isso na pandemia. O que eu quero pensar é o pós-pandemia. E quando a gente pensa o pós-pandemia, fica claro como o liberalismo não só não vai morrer, mas o ideário que ele traz continuará sendo central para o Brasil e para o mundo, em duas esferas, a econômica e a política. A econômica, especialmente no caso do Brasil. Quais são os desafios que a economia e o Estado brasileiro no seu aspecto econômico enfrentam? O equilíbrio das contas públicas, que a gente até hoje não conseguiu fazer, e que é a causa por trás da crise que a gente viveu a partir de 2014 e nunca nos recuperamos direito, uma lenta recuperação, agora interrompida pela pandemia, sabe-se lá como é que a gente vai voltar disso. O Estado está gastando cada vez mais e tem que gastar num momento como agora, mas isso só vai reforçar a necessidade de chegar a um equilíbrio nas contas públicas depois que isso passar. Estabilizar a nossa relação dívida-PIB. E se ela continuar crescendo, daí não vai haver investidor possível para apostar no nosso país. É que a gente não vai ter futuro mesmo. E se o Estado quebra, ele não consegue satisfazer e prover as necessidades nas quais ele é necessário, né? As demandas nas quais ele é necessário, especialmente sociais, mas também de funcionalismo público. A gente já vê estados que não conseguem pagar funcionário público. Imagina se o país como um todo, se o governo federal quebra, vai ser uma calamidade total. Lembrando que quem é detentor da dívida do Estado brasileiro são instituições brasileiras, né? Bancos, fundos de pensão. Nos bancos aí tem tantos privados quanto os públicos também. Não é fácil solucionar esse problema, mas esse desafio de chegar a um equilíbrio, de chegar de fato à responsabilidade fiscal, continua
mais vivo do que nunca, e ele é tradicionalmente uma bandeira de liberais aqui no país. Os malvados liberais que acham que você tem que, de alguma maneira, que existem restrições impostas pela realidade, que não basta a linda vontade política de dar tudo a todos, mas que a realidade impõe certas restrições que você tem que cumprir. Né? Não deveria ser algo, um monopólio liberal essa pauta, não deveria ser. Mas infelizmente hoje em dia ela ainda é. Outra pauta, ambiente de negócios no Brasil. A gente vai querer a economia girando de novo, né? A gente está vendo fechamento de empresas a torto e a direito, é uma tragédia. E a gente sabe como é difícil abrir, manter e crescer empresas nesse país. Então a pauta de melhorar o nosso ambiente de negócios, mais previsibilidade jurídica, impostos mais simples, regulamentações mais racionais, tudo isso continua como outra prioridade para o real desenvolvimento brasileiro. Além disso também, integração econômica com o resto do mundo. O Brasil é uma economia fechada, não existe nenhuma economia desenvolvida no mundo que seja fechada em si mesma. Todas estão integradas aí ao comércio global, à globalização. Isso está se tornando cada vez mais difícil, porque o mundo está começando a se fechar mais. Mas continua sendo uma necessidade que está aí para o Brasil. O Brasil até agora não deu passos muito concretos nessa direção, espero que dê. Existe uma série de outras pautas aí ligadas também à economia que os liberais trazem como importantes, mas não são um monopólio deles, são partilhados por diversos outros grupos de esquerda, direita, como questões distributivas no Brasil, mas é uma pauta também em si totalmente liberal. Uma agenda de investimentos do Estado, onde que o Estado tem que investir? Essa é uma boa pergunta. O Estado, indústria naval, por exemplo, isso o Estado brasileiro já tentou fazer 4 vezes, se eu não me engano, e nunca deu certo. Será que esse é o caminho? Fechar a economia para a gente produzir computador aqui também não foi inteiramente bem sucedido, não. Será que esse é o caminho? Mas onde é que o Estado pode e deve investir, porque o mercado não dá conta? Isso é uma discussão que está totalmente presente aí. Essa eu cito como está dentro de um ideário liberal completo, mas não é monopólio de liberais. Né? Outra é do capital humano. Como resolver nossa carência na formação, na educação básica no Brasil. Isso desde os anos, 40, 50 até hoje, são economistas liberais que justamente muito mais do que os desenvolvimentistas trazem a centralidade do capital humano para o desenvolvimento do país. Não é desvalorizar o câmbio, não é baixar os juros, não é botar a indústria na marra, não. A gente deveria estar preocupado em formar capital humano, entregar educação de qualidade para todo cidadão brasileiro, de forma que ele se torne mais produtivo e assim aumente a nossa renda e o nosso desenvolvimento venha. Outra bandeira que continua aí, que também hoje em dia não é mais monopólio, não é monopólio liberal, mas também está dentro aí do ideário. Isso no plano da economia. Agora, no plano da política, eu considero que o liberalismo aí numa consideração, num plano mundial, o liberalismo está segurando a tocha da democracia hoje em dia. A democracia liberal, que a gente chegou a achar que talvez fosse um dado da natureza, né, o jeito normal de ser do mundo, ela está em xeque hoje em dia. Ela está em xeque por movimentos populistas, insuflados e alimentados por uma dinâmica própria das redes sociais e que atacam insistentemente as instituições que garantem a liberdade individual e a divisão de poderes, que são assim, os fundamentos para uma ordem liberal, ou seja, uma ordem no qual os indivíduos possam viver a vida de acordo com as ideias e valores deles. Não 100%, isso nunca vai existir, mas dentro dos limites que é possível, de alguma maneira sempre imperfeita, que existam. E que você pode escolher a maneira como você quer se relacionar com os outros, as ideias que você segue, os livros que você lê, as opiniões que você manifesta, a área na qual você quer trabalhar e tentar buscar isso. Isso são características de uma ordem liberal, que a gente se acostumou com elas desde o fim da Guerra Fria. Mas agora elas estão em xeque. Por exemplo, em governos populistas de direita, no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, que vão atacando continuamente todas as instituições que constituem algum obstáculo ao poder do executivo. Tanto instituições do Estado, como o Congresso e o Judiciário, quanto instituições da sociedade, como a imprensa, como as universidades. É essencial que elas existam de forma autônoma e não submetidas ao poder, ou sendo atacadas, ou se submetendo, sendo subservientes ao poder.
O líder populista, ele busca que toda a sociedade seja isso. Está toda a sociedade se curvando a ele, bajulando o líder, ou então a inimiga está sendo atacada e está no conflito. Isso é péssimo para a preservação da liberdade que a gente precisa até na nossa vida, na hora de se posicionar. Você sentir que você pode fazê-lo com liberdade sem ter que estar todo momento indo contra ou a favor do projeto político que está aí em cima. E do outro lado, também existem ameaças. Também tem governos populistas de esquerda, como na Venezuela, aí, a gente viu, está na degradação final, né? Já é uma tirania mesmo. Mas começou como um governo populista de esquerda. Mas, mais do que isso também, essa dinâmica, que hoje em dia está mais nas mãos de uma certa moral progressista, que a gente vê com muita força nas redes sociais, na imprensa e na academia, de impor uma visão única. De considerar que o debate de ideias ele está vetado porque só um dos lados é legítimo, o outro é imoral, o outro é em si mesmo, são ideias que em si mesmas são formas de opressão, são formas de promover injustiças e, portanto, elas têm que ser limadas do debate público e não toleradas de forma alguma. É um ponto que eu discuti num vídeo aí das semanas anteriores, em que eu falava da moralização da discussão política, né? Quando a minha posição política vira uma bandeira moral inegociável. E a vida não é assim. A sociedade não é assim. Aliás, a possibilidade de discutir diferentes propostas e diferentes ideias é em si mesmo uma conquista assim, inestimável que a gente tem para a sociedade, que nos permitiu progredir muito no conhecimento. Graças a essa liberdade de discussão e de pensamento. A universidade era o lugar onde isso era mais do que nunca preservado. Hoje em dia a gente está vendo acadêmicos, intelectuais sérios, como Noam Chomsky da esquerda, um Steven Pinker, um Jonathan Haidt, nomes de centro-direita, tendo que escrever um manifesto defendendo a liberdade de pensamento nas universidades. É muito grave isso. Na imprensa também, a gente está vendo aí o New York Times, por exemplo, uma articulista de centro aí, que comunicou a sua saída do New York Times, porque estava sendo submetida a um certo até assédio interno por parte de colegas dela, não tinha o menor apoio da instituição. Aliás, editores do jornal, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, editores do jornal, em privado até elogiavam ela, mas eram incapazes de defendê-la. Então, uma publicação importante cedendo aí ao que há de mais autoritário no pensamento progressista, né? É grave isso para a sociedade. A gente está perdendo a nossa liberdade de pensamento e de manifestação. Não encontrei o nome aqui agora, deixa eu ver, mas Bari Weiss, o nome dela. Enfim, movimentos preocupantes em instituições que, inclusive por se colocarem muitas vezes, como o New York Times se coloca de forma aberta contra um governo populista como o do Trump, deveria dar exemplo então dos valores de liberdade. Não dá. Acaba sendo autoritário por outro lado, que me leva a crer que tem muita gente que é contra os desmandos do populismo de direita, mas que se desse para eles o poder nas mãos, poderiam estar fazendo coisa muito parecida, muito parecida. Quem defende o real valor aí, que permite organizar uma sociedade em que vale a pena viver, são os liberais. Não é a direita imbecil, populista, que tem orgulho da própria ignorância e da violência que está aí, e também não é uma esquerda progressista e ultra-autoritária, intransigente, que se considera portadora do único valor moral, monopolista das virtudes no debate público. Também não nos levará a uma sociedade na qual é minimamente sadia a convivência e a troca de ideias entre as pessoas. Para isso, as bandeiras liberais são mais importantes do que nunca. Então, o liberalismo morreu, deixou de ser relevante? Pelo contrário, o liberalismo não só continua sendo totalmente relevante, por exemplo, numa agenda econômica que o Brasil nunca cumpriu direito, como o liberalismo na sua esfera política é muito mais importante e vivo agora do que ele era em décadas passadas, quando pareceu, ilusoriamente, que as conquistas da democracia liberal eram, seja nas instituições, seja no Estado, nas instituições ou na própria convivência entre as pessoas, que as conquistas da democracia liberal eram perenes, tinham virado um dado da natureza porque a história acabou. A história não acabou e
quem defende as bandeiras e os valores do liberalismo, os liberais são portadores aí de uma mensagem que se torna agora muito importante, mais importante até neste momento histórico. É isso aí.